Tem uma pergunta que a maioria das pessoas nunca faz sobre Judas. Não é por que ele traiu Jesus. Todo mundo acha que sabe a resposta para essa. A pergunta real é: o que estava acontecendo dentro da cabeça dele antes disso? Nos meses antes, nas semanas antes, nas horas antes. Porque quando você para olhar de verdade para o que a Bíblia descreve e para o que está escondido nas entrelinhas, você não encontra a história de um vilão simples. Você encontra a história de um homem sendo destruído por dentro. E o pior, muita coisa que ele sentiu, muita gente sente hoje, só que não percebe. Eu quero te levar para dentro da mente de Judas Iscariotes. Não a versão do vilão que todo mundo pinta, não o cara com cara de maldade que aparece nos filmes, a versão real. O homem que andou com Jesus por 3 anos, que viu milagres acontecerem do seu lado, que provavelmente acreditou em algum momento que estava do lado do homem que ia mudar o mundo inteiro. Porque aqui está a coisa que eu preciso que você entenda antes de qualquer outra. Judas não acordou um dia sendo uma pessoa ruim que decidiu fazer uma coisa ruim. Algo aconteceu com ele. Algo foi se construindo por dentro, ao longo do tempo. E no momento em que ele entrou naquela sala com os principais sacerdotes, ele já estava quebrado por dentro antes mesmo de qualquer acordo ser feito. Esse vídeo é sobre esse processo. É sobre o colapso psicológico e espiritual de um homem que a Bíblia descreve com muito mais detalhe do que as pessoas percebem, se você souber onde olhar. Vamos voltar ao começo. A primeira coisa que precisa ser dita é que Judas Iscariotes não era ninguém pequeno dentro do grupo dos 12. Pensa comigo por um segundo. Jesus escolheu 12 homens, 12. Num mundo onde ele podia ir a qualquer lugar, falar com qualquer pessoa, chamar quem quisesse, ele olhou para Judas e disse: "Você vem comigo." E não só isso. João capítulo 12 nos diz que Judas era o tesoureiro do grupo. Era ele quem cuidava do dinheiro. Era ele quem controlava o que entrava e o que saía. Você não dá essa responsabilidade para alguém que você não confia. Então Judas não era o discípulo estranho que ficava no canto olhando com cara de suspeito. Ele estava no centro das coisas. Ele tinha uma função. Ele tinha uma posição de confiança real dentro do grupo mais próximo de Jesus. E isso importa muito para entender o que veio depois. Porque quando uma pessoa que tem confiança, que tem posição, que tem acesso, quando essa pessoa começa a se perder, ela não se perde de uma vez. Ela vai se perdendo aos poucos, em camadas, de um jeito que nem ela mesma percebe completamente. Agora, quem era Judas antes de seguir Jesus? O nome Iscariotes provavelmente vem de Ish-Queriote, homem de Queriote. Queriote era uma cidade da Judéia, o que significa que Judas era provavelmente o único discípulo que não era da Galileia. Todos os outros eram de lá. Judas era de outra região. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas pensa no que isso significa na prática. Você está num grupo onde todo mundo é de um lugar e você é de outro. Todo mundo tem sotaque parecido, referências parecidas, histórias parecidas e você não. Você é o de fora, o diferente. Isso não prova nada por si só, mas cria um contexto. Um contexto onde o senso de pertencimento pode ser frágil de uma forma que os outros não percebem. E quando o pertencimento é frágil, as coisas pequenas machucam mais. Os momentos de exclusão pesam mais. As decepções cortam mais fundo. Guarda isso porque vai ser importante. Agora imagina a experiência de Judas nos 3 anos em que caminhou com Jesus. Ele estava lá quando Jesus curou o leproso, quando o paralítico pegou seu leito e saiu andando, quando 5.000 pessoas comeram de 5 pães e 2 peixes e ainda sobrou. Ele estava lá quando Lázaro, um homem que estava morto havia 4 dias, um homem que já cheirava mal, saiu caminhando daquela tumba. Pensa em como é ver isso com seus próprios olhos. Não é como ler sobre isso, não é como ouvir alguém contar. Você estava lá, você viu o rosto das pessoas, você viu o choro, você sentiu o peso daquele momento. E você estava do lado do homem que fez aquilo acontecer. Agora pensa no que os discípulos acreditavam que ia acontecer. Eles discutiam entre si quem ia sentar à direita e à esquerda de Jesus quando ele assumisse o poder. Mateus capítulo 20 conta isso. Tiago e João mandaram a própria mãe pedir esse lugar para eles. Os outros ficaram com raiva quando ficaram sabendo. Isso não é o comportamento de pessoas que estão esperando um reino espiritual invisível. Isso é o comportamento de pessoas que estão esperando uma revolução real, um rei real, um trono real. Eles esperavam que Jesus derrubasse Roma, que Israel fosse livre, que o povo de Deus assumisse o poder. E Judas esperava a mesma coisa, talvez até mais do que os outros.
Porque aqui está a teoria que muitos estudiosos da Bíblia exploram e que eu acho que tem muito peso. Existe um grupo chamado os Zelotes. Eram judeus radicais que acreditavam que a única forma de libertar Israel era pela força, pela revolução armada, pela luta direta contra Roma. Simão, um dos 12 discípulos, é chamado de Simão o Zelote na Bíblia. Então havia pelo menos um seguidor com essa mentalidade no grupo. Alguns estudiosos acreditam que Judas também tinha simpatias com esse pensamento, que ele seguiu Jesus não só por fé, mas porque acreditava que Jesus era a liderança que ia finalmente iniciar essa revolução. E se isso for verdade, então cada vez que Jesus falava sobre perdão, sobre amar os inimigos, sobre dar a outra baixa, Judas estava ouvindo aquilo com uma crescente frustração. Porque não era isso que ele queria, não era isso que ele esperava. Ele queria ver Roma cair, não ver Jesus jantar com coletores de impostos. João capítulo 12 tem um momento que a maioria das pessoas passa rápido demais. Jesus está ensinando sobre ser o pão de vida, sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. E as pessoas começam a ir embora. Até discípulos mais distantes começam a sair. E Jesus vira para os 12 e pergunta: "Vocês também querem ir embora?" Pedro responde: "Senhor, para onde vamos? Você tem as palavras da vida eterna." E então Jesus diz algo que bate diferente quando você entende o contexto. Ele diz: "Não fui eu quem escolheu os 12, e ainda assim um de vocês é um diabo." João adiciona: ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, que iria traí-lo. Isso acontece bem antes da traição, antes da última ceia, antes de qualquer acordo com os sacerdotes. E Jesus está dizendo isso na frente de todo mundo. Não pelo nome, mas de um jeito que, se você fosse Judas, você saberia que era sobre você. Então, o que Judas faz com isso? A Bíblia não diz, mas pensa no que é humanamente possível aqui. Uma opção, ele ouviu aquilo, sentiu que foi exposto e ficou com raiva, um ressentimento que foi crescendo. Outra opção, ele ouviu, ficou com medo, mas se convenceu de que Jesus não estava falando dele, que era de outro, uma negação que ele precisava acreditar para continuar ali. Qualquer uma dessas opções é psicologicamente devastadora de carregar. E tem mais uma coisa importante nesse mesmo capítulo. João nos diz, em João 12:6, que Judas estava roubando do dinheiro do grupo. Não foi um momento de fraqueza, era um hábito. O grego original sugere uma prática contínua. Então, enquanto Judas andava com Jesus, pregava com Jesus, curava doentes com Jesus, porque os 12 tinham esse poder dado a eles, ao mesmo tempo, ele estava desviando dinheiro para si mesmo. Isso é uma vida dupla. E uma vida dupla tem um custo psicológico enorme. Tem uma ansiedade constante que você carrega, uma voz no fundo da cabeça que nunca para completamente, uma culpa que você enterra, mas que nunca some de verdade. E o pior de tudo, você está roubando de uma pessoa que você sabe, no fundo, que conhece tudo. Porque Jesus sabia, ele sempre soube. E essa consciência de que a pessoa que você está enganando provavelmente sabe que você está enganando é um tipo de tortura silenciosa que não tem nome. João capítulo 12, 6 dias antes da Páscoa. Jesus está em Betânia, na casa de Lázaro, o homem que ele ressuscitou. Eles estão descansando juntos e Marta está servindo. Lázaro está à mesa. E então Maria, a irmã de Lázaro, pega um frasco de perfume, nardo puro, legítimo, caríssimo. O texto diz que valia 300 denários, quase um ano inteiro de salário de um trabalhador comum. Ela derrama tudo nos pés de Jesus e limpa com o seu próprio cabelo. A casa inteira fica impregnada com o cheiro. E Judas fala imediatamente: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Parece uma pergunta legítima, parece quase que uma preocupação nobre, mas João nos diz a verdade por trás dela. Ele disse isso não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão e controlava o dinheiro e roubava o que colocavam nele. Esse é um detalhe que revela muita coisa sobre o estado mental de Judas nesse momento. Ele não estava pensando nos pobres, ele estava pensando no que podia ter ficado com ele. 300 denários, um ano de salário, passando pelos seus dedos, indo para Jesus sem que ele pudesse tocar. E a resposta de Jesus é direta e sem filtro: deixa ela. Ela guardou isso para o dia da minha sepultura. Os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim vocês não terão sempre. Outra menção à morte. Outro lembrete de que o reino que Judas esperava parecia mais distante do que nunca. E foi depois desse momento, João é muito claro nisso, foi depois desse jantar que Judas foi até os principais sacerdotes e fez o acordo. Não foi uma coincidência. Esse jantar foi o gatilho. Algo naquele momento,
A raiva pelo dinheiro, a frustração com a direção que as coisas estavam tomando, o peso acumulado de meses de decepção, tudo isso explodiu ali, e Judas tomou uma decisão. Mateus 26, 14 a 16, descreve o momento de uma forma muito seca e direta. Então, um dos 12, o chamado Judas Iscariotes, foi aos principais sacerdotes e perguntou: "O que vocês me darão se eu o entregar a vocês?" E eles pesaram 30 moedas de prata. E desde então ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. 30 moedas de prata. Você sabe quanto era isso? Era o preço de um escravo. Êxodo 21 menciona essa quantia como compensação pelo ferimento de um escravo. Não era uma fortuna. Não era o tipo de coisa que transformaria a vida de alguém completamente. Então, o que Judas estava realmente procurando com isso? Alguns estudiosos acreditam que o dinheiro era secundário, que o que Judas queria era forçar a mão de Jesus. Que ele pensava: se eu colocar Jesus em uma situação de confronto direto com as autoridades, ele vai ter que agir, ele vai ter que usar o poder que tem. A revolução vai começar de verdade. Essa é uma teoria, e ela faz sentido psicológico. Porque a alternativa, que Judas traiu o homem que conhecia como ninguém por 30 moedas, parece pequena demais. Parece que não explica os 3 anos de caminhada juntos. Mas talvez seja exatamente isso que torna a história tão pesada. Talvez Judas não fosse um gênio do mal com um plano elaborado. Talvez ele fosse alguém que chegou em um ponto de tanto ressentimento, tanta frustração, tanto peso acumulado, que tomou uma decisão impulsiva e enorme, sem entender completamente o que estava colocando em movimento. Porque se ele realmente acreditava que Jesus ia se livrar disso, que ia usar o poder que tinha para escapar ou para finalmente agir, então o que aconteceu depois não destruiu só os planos dele, destruiu a estrutura inteira da realidade como ele a entendia. Agora chega a noite que muda tudo. O aposento superior. Jesus e os 12 juntos pela última vez como grupo completo. E antes mesmo de começarem a comer, João 13, Jesus se levanta, tira a roupa exterior, pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos, um por um. E chega em Judas. Pensa no que está acontecendo nesse momento do ponto de vista de Judas. O homem que você acabou de vender, o homem cuja morte você acabou de negociar, esse homem está ajoelhado na sua frente, segurando os seus pés com as próprias mãos, lavando a sujeira do caminho que você percorreu. O que passa pela sua cabeça nesse momento? Culpa? Raiva? Aquela sensação terrível de querer desfazer alguma coisa, mas não conseguir? A Bíblia não nos diz o que Judas sentiu naquele momento, mas ela nos diz o que Jesus fez. Ele lavou os pés de Judas. Sem drama, sem confrontação, sem punição, apenas lavou. E depois, quando estão à mesa, Jesus diz: "Um de vocês vai me trair." E os discípulos ficam destruídos, começam a perguntar um por um: "Sou eu, Senhor?" E Judas também pergunta, Mateus 26, 25, "Acaso sou eu, mestre?" E Jesus responde: "Você mesmo o disse." Olho no olho, direto, sem mais rodeios. E então, e esse é o momento mais impactante para mim em toda a narrativa, Jesus pega um pedaço de pão, molha no prato e dá para Judas. Na cultura daquela época, oferecer um pedaço de pão assim era um gesto de honra, de cuidado, de afeto. Você fazia isso por alguém que você prezava. Jesus estava mostrando graça para Judas, naquele exato momento, sabendo o que estava prestes a acontecer. E João 3:27 diz: "E depois que ele pegou o pão, Satanás entrou nele." Essa frase é pesada demais se você parar para pensar, porque ela implica que até aquele momento, até aquele exato momento, ainda havia uma abertura, ainda havia uma janela, ainda havia a possibilidade de Judas recuar. Mas ele não recuou. Ele aceitou o pão, fez sua escolha de forma completa e definitiva, e algo mudou. Jesus diz: "O que você vai fazer, faça depressa." Os outros discípulos não entenderam. Pensaram que Jesus estava mandando Judas comprar mantimentos ou dar dinheiro aos pobres. Mas Judas entendeu. E ele saiu. João registra isso com 2 palavras simples e devastadoras. E era noite. Horas depois, Jesus está no Getsêmani com Pedro, Tiago e João,
orando, com tanto peso que o texto diz que o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. E Judas chega com uma multidão armada, com lanças e tochas, enviados pelos sacerdotes e pelos fariseus. E o sinal que Judas deu para identificar Jesus foi um beijo. Aquele que eu beijar é ele. Prendam. E ele se aproxima de Jesus e diz: Olá, mestre. E o beija. E Jesus responde com uma única palavra: amigo. Amigo, por que você veio? Amigo. Não traidor, não ingrato. Não, você vai se arrepender disso. Amigo. Essa palavra não é apenas gentileza. Ela é um espelho. Jesus está colocando na frente de Judas a realidade do que ele está destruindo. Você é meu amigo. Você sabe disso. E olha o que você está fazendo. E Judas teve que ouvir isso. Teve que olhar para Jesus naquele momento, depois do beijo, e ouvir aquela palavra. Existe alguma coisa mais pesada do que isso? Mateus 27 nos diz o que aconteceu a seguir com Judas. Jesus foi levado, o processo foi posto em movimento, as coisas estavam acontecendo tão rápido que não eram para serem desfeitas. E Judas foi tomado de remorso. Não é uma tristeza suave. O grego usa uma palavra que carrega a ideia de ser apertado, sufocado, esmagado por dentro. Ele vai correndo de volta para os sacerdotes e para os anciãos, as mesmas pessoas com quem fez o acordo, e joga as 30 moedas de prata no chão do templo. E diz: eu pequei, eu traí sangue inocente. E a resposta deles é gelada. O que nos importa? Isso é problema seu. Isso é problema seu. Para e pensa no que Judas está sentindo nesse momento. Ele foi usado, completamente usado. Essas pessoas nunca se importaram com ele, nunca o viram como alguém. Ele era uma ferramenta, e a ferramenta foi usada e descartada. O dinheiro que ele aceitou, que nunca foi sobre o dinheiro de verdade, estava jogado no chão do templo sem significado nenhum. E a pessoa que ele entregou, a única pessoa que alguma vez chamou ele de amigo enquanto sabia de tudo, estava sendo destruída por causa do que ele fez. Não havia caminho de volta. Não havia conserto possível. E Judas saiu dali, comprou um campo com aquele dinheiro, o campo do olheiro, que ficou conhecido como o campo de sangue, e tirou a própria vida. Aqui está algo que eu quero que você considere. Judas sentiu remorso. Judas confessou. Judas disse em voz alta: eu traí sangue inocente. Ele reconheceu o erro, ele sentiu o peso do que fez. Mas ele foi para os sacerdotes, não foi para Jesus. E essa é talvez a parte mais trágica de toda a história. Pedro também negou Jesus, 3 vezes, na mesma noite, com juramento e tudo. A diferença entre Pedro e Judas não foi o erro que cometeram. A diferença foi o que fizeram com o peso depois. Pedro chorou, ficou destruído, mas quando Jesus ressuscitou, foi Pedro que recebeu aquela conversa à beira do mar. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Restauração completa. Judas não foi a Jesus com o seu peso. Ele foi às pessoas erradas e ouviu as palavras erradas e ficou sozinho com aquilo. Não estou dizendo que o fim de Judas era inevitável. Estou dizendo que havia um outro caminho que ele não tomou. E isso é uma das coisas mais humanas e mais dolorosas nessa história inteira. Quantas pessoas carregam peso que poderia ser colocado no lugar certo e, em vez disso, levam para lugares que só dizem: isso é problema seu? Então, o que a gente faz com tudo isso? Judas não era um monstro de outra espécie. Era um homem que entrou num processo de destruição lenta e que não freou em nenhum dos pontos onde podia ter freado. Ele roubou um pouco, depois um pouco mais. Deixou o ressentimento crescer sem tratar. Esperou que as coisas fossem de um jeito e, quando foram de outro, deixou a decepção se transformar em amargura. Tomou uma decisão enorme num momento de explosão emocional e, quando percebeu o tamanho do erro, buscou consolo nos lugares errados. Isso não é a história de um vilão. É a história de um processo. Um processo que começa pequeno e termina em destruição. E a coisa mais inquietante é essa. Judas viu tudo o que havia para ver. Ele estava lá. Ele caminhou com Jesus por 3 anos. Ouviu cada palavra. Viu cada milagre. E ainda assim, proximidade com a verdade não muda automaticamente ninguém. Estar perto de algo bom não significa que você absorve aquilo de verdade. Mudança de verdade exige uma escolha ativa, repetida,
feita toda vez que o ressentimento aparece, toda vez que a decepção bate, toda vez que o atalho fácil se apresenta. Judas teve essas escolhas, em vários momentos. E a graça que Jesus mostrou a ele, lavando os seus pés, dando o pão, chamando de amigo até o último momento, essa graça estava disponível até o fim. Judas simplesmente nunca foi buscar ela de verdade. E essa é a parte que fica. Não a maldade de Judas, mas a graça que ele deixou passar.